Nas últimas semanas, diferentes acidentes aéreos tomaram as manchetes dos jornais mundo afora. Localmente, aqui no Rio Grande do Sul, 10 pessoas morreram após a queda de uma aeronave em Gramado. O cenário nas proximidades de onde ocorreu a queda foi descrito por turistas, moradores e empresários como de guerra, parecendo ter sido bombardeado. A gente estava no quarto no momento e foi um barulho muito forte, né? Muito forte. E na hora tava chovendo muito, né? Então a gente demorou ali um minutinho pra se dar conta de que era ali. Na esquina já tinha um cordãozinho de isolamento. Nós chegamos bem próximos, tava com fogo alto, destruição ali no local, né? Outras tragédias envolvendo aviões no Cazaquistão e na Coreia do Sul também deixaram vários mortos. A Coreia do Sul ordenou nesta segunda-feira uma inspeção completa de todos os Boeing 737-800 operados pelas companhias aéreas do país. A decisão veio um dia depois de uma aeronave deste modelo ter caído ao pousar, matando 179 pessoas. A sucessão de casos levanta um debate sobre a segurança do transporte aéreo, com questionamentos sobre se há algum ponto em comum que pode estar fragilizando o trabalho do setor pós-pandemia, como redução de manutenção, de efetivo ou despreparo dos profissionais da área. O Direto ao Ponto procura entender o assunto em uma entrevista com o comandante, especialista em segurança de voo e examinador de pilotos, Fábio Borilli. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Fábio, o assunto que a gente fala hoje, acredito que toca em um ponto bem importante, que é o transporte aéreo, que está muito ligado às viagens e à realização de sonhos, né, de ir para aquele tão esperado destino. Começo a nossa conversa te perguntando se, a exemplo dos recentes acidentes que têm acontecido, há algum fator em comum que possa estar causando essas tragédias? O transporte aéreo é o segundo modal mais seguro, né, perdendo apenas para o elevador. As aeronaves são um transporte muito seguro, elas têm muitas redundâncias relativas aos seus equipamentos, né? A engenharia por trás disso é muito estudada de uma forma que não ocorram falhas. Então, por exemplo, hoje em dia a gente ainda brinca, você tem dois motores, quem tem dois tem um. O avião é feito para voar com um motor só. Se falhar o outro, tudo bem. Ele estando dentro dos parâmetros de peso que ele foi desenhado, ele consegue manter o seu voo e inclusive subir. Então, o pessoal fica, falhou um motor, meu Deus, não, tá tudo bem. Os pilotos são extremamente treinados para isso, a gente treina uma vez por ano no simulador e a cada 6 meses você tem um check periódico. Então, você é super treinado para esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, hoje em dia vou para o simulador, né, uma vez ao ano, e não tenha uma das decolagens que não tenha uma falha de motor, um fogo, é uma coisa corriqueira para a gente, né? Tá no sangue, vamos dizer assim. Então, o pessoal geralmente fica muito alarmado com um acidente aéreo, porque causa uma comoção muito grande, já que atinge bastante vítimas, né? Não é como um carro que cabem 4 pessoas. Nós estamos falando de uma máquina com 200 pessoas dentro, 180 pessoas. É bem mais complicado, né? Fábio, quando esses acidentes acontecem, eles estão geralmente ligados a mais algum tipo de motivo? Geralmente os acidentes acontecem por fator humano. E eu não acho, por exemplo, que a gente fosse substituir o humano por uma máquina que seria mais eficiente. Bem pelo contrário, até porque as máquinas tendem a falhar mais que a gente. Mas, principalmente nessa questão de resolutiva, né, de resolução de problemas. Mas o fator humano acontece por inúmeras coisas e nunca é um fator só. Então, vamos falar que as pessoas às vezes dormem mal, treinam mal, tomam decisões erradas. Vai ser bem simples para o nosso ouvinte, né? Mas eu acredito que 90%, tem estudos que dizem que até mais, mas eu acho que dá para a gente acreditar 90% fator humano. Geralmente é erro de piloto. Além de erro de piloto, erro de mecânico.
na hora de executar uma manutenção, que não executou uma manutenção como deveria ter sido feito, né? Não seguiu o manual, está tudo escrito, e o pessoal às vezes tende a sair dali por uma violação, não por um erro, né? E outra coisa que nós podemos acreditar também é um erro de projeto, mas aí a gente tem um projetista por trás, então voltamos ao fator humano, né? Quase sempre ele. A fadiga material é muito rara e, como a gente estava conversando antes, já tem várias redundâncias, né? Então, se um sistema falhar, o outro assume e por aí vai. Sim, Fábio, a gente pode dizer que determinados tipos de aviões são mais seguros que outros, por exemplo, um avião com turbina, daqueles maiores, com mais capacidade de passageiros, chega a ser mais seguro do que um avião menor, daqueles que não chegam a ter turbinas? Bom, aí a gente tem que pensar na fase de construção do avião, né? Vamos dizer assim, um avião com um motor a pistão, ele tende a ser mais suscetível a falhas do que um motor turbo-hélice ou um motor a turbina, né? Fábio, para você, há alguns fatores hoje envolvendo uma falta de segurança que as empresas têm que estar mais atentas em relação à segurança de voo? Eu acho que a gente está numa fase de desenvolvimento muito boa, mas estão surgindo novos materiais estão sendo testados. A gente está nos últimos anos aí com uma entrada muito grande de fibra de carbono no mercado, sempre na tentativa de diminuir o peso, né, para poder aumentar a eficiência. Então, a gente está chegando num ponto já que a eficiência com o tipo de motor que a gente tem já não tem como ultrapassar muito disso, né? Então, já estão sendo desenvolvidos motores diferentes e outros compostos, mas acho que a gente está num nível excelente, né, de construção, segurança e não tem muito mais o que melhorar a partir de agora. Fábio, a gente teve toda a questão da pandemia, que foi um grande revés aí para o setor aéreo. Muitos serviços acabaram ficando paralisados. A gente teve alguma fragmentação do serviço, algum impacto negativo em questões de segurança depois desse período que a gente passou? As empresas todas foram duramente atingidas, né, na pandemia. Vamos dizer que teve empresas que praticamente deixaram de operar, né? Eu, por exemplo, hoje vou na aviação executiva, então, para você ter uma ideia, só exemplificando, fiz um voo de Porto Alegre para São Paulo, Congonhas, e 9 horas da manhã, e eu fui o primeiro avião que tinha pousado em Congonhas, que é o aeroporto mais movimentado do país. Então, aí você tem uma ideia de o quão difícil estava, né? Na pandemia, chegavam a ter 7, 8 voos por dia no aeroporto, então, no aeroporto de Congonhas, né? Então, é muito, muito difícil mesmo. Mas os reflexos até hoje estão sendo sentidos, né? Principalmente na parte de vamos voltar na falha humana, no problema humano. As escalas estão mais apertadas, né? As companhias tiveram que enxugar o quadro de pessoal, então o pessoal está voando, realmente voando bastante, né? Quase que no limite das jornadas. Companhias estão começando a recontratar de novo, inclusive faltando mão de obra. Houve muitas aposentadorias no mercado americano e o pessoal, obviamente, deu uma debandada, principalmente daqui da Europa, buscando dólares, né? E agora a gente está sentindo o reflexo aqui. Tem companhia aérea hoje em dia já contratando direto para comandante, né? O que antes não acontecia, só se entrava como copiloto e ia subindo na empresa. Tamanha falta de profissional com experiência no mercado. Sim. Fábio, além da questão dos voos domésticos, que a gente vê mais frequentemente as pessoas realmente viajando, temos várias notícias daqui a pouco envolvendo os jatos particulares. Então a gente tem vários famosos que já acabaram falecendo nesses acidentes. Uma delas é a Marília Mendonça, que já morreu faz um tempo. A cantora Marília Mendonça morreu
nesse acidente, na queda desse avião em Minas Gerais. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora. Esses jatos particulares, eles costumam ser menos seguros do que os aviões domésticos? Não, são extremamente seguros, tá, Lucas? Agora, o que difere é a questão regulatória em cima deles, né? Você tem, por exemplo, a mesma exigência num táxi aéreo, você tem a mesma exigência do que a companhia aérea possui em termos de treinamento e em termos de organização da empresa, né? Um táxi aéreo seria uma mini empresa aérea, uma mini companhia aérea. Agora, a parte da operação privada, os operadores têm um pouco mais de liberdade para fazer. Então, tanto por isso que é vedada o fretamento, né, pelo operador privado. Então, você tem que seguir uma empresa de táxi aéreo, fora isso não pode haver o fretamento, né? E justamente por causa dessa regulação. A parte de manutenção, tá, eu não vejo como um problema, porque as oficinas de manutenção têm manuais a seguir, tem que fazer troca de peças, e aquilo é explícito pelo fabricante no manual. Então, você vence por calendário, vence por horas de voo, e é desenhado para isso. Tem, claro, uma grande de uma tolerância, mas a parte operacional, então, vamos lá. Um avião menor, você consegue chegar em lugares menores, com menos auxílio, pistas mais curtas, pistas mais estreitas, sem auxílio meteorológico, né, sem uma torre, sem uma rádio para te dar esse auxílio no solo. Então, um exemplo clássico foi aquele da Marília Mendonça, né, que você vê, estava num aeroporto do interior pequeno, no meio de morros, né, no piloto veio um pouco mais baixo do que a rampa normal de aproximação e não viu, e é muito comum de você não ver fios, né? É muito difícil, muito simples da gente daqui de baixo olhar para cima e enxergar um fio no céu azul ou no céu nublado, mas de cima para baixo você mal e porcamente consegue enxergar as torres, porque ficam tudo camuflado, né? Tem muitas cores, muitas nuances diferentes ali. Então, acontece mais justamente por causa dessa diferença da operação, né? A operação é uma operação muito mais complexa na aviação particular, modo de dizer. Sim, e agora, Fábio, a gente dá destaque para o passageiro que está procurando fazer uma viagem. Quais fatores ele precisa estar atento aí antes de embarcar? Bom, o que eu faria? Sempre escolhe uma empresa principalmente de renome, uma empresa que tenha certificação, muita atenção ao táxi aéreo clandestino, que às vezes acontece, ou em aviões particulares, que não é homologado. A regulação do sistema, ela existe justamente para poder garantir a segurança do passageiro, né? O próprio governo, né, através da sua agência reguladora da ANAC, ele tende a apertar e fazer essa empresa provar para deixar o seu passageiro mais tranquilo, o passageiro leigo, o passageiro que não entenda. Porque você não sendo o proprietário da aeronave, você não sabe o que foi feito de manutenção, quando foi feito, de que jeito, se os pilotos estão treinados, se os pilotos não estão treinados. Então, tudo isso a agência reguladora faz para você, para tentar preservar você, passageiro, né? Não a tripulação e a aeronave, bem dizer. Então, por isso que tenta se combater bastante o transporte clandestino. Eu vejo que o transporte aéreo é muito seguro, né? A frota brasileira é uma das maiores. O piloto brasileiro é um dos melhores do mundo. Então, penso que a gente está muito bem, né? Falta muito de infraestrutura, acho que muito pode se falar de infraestrutura, principalmente aqui no nosso estado. Se a gente, vou te exemplificar, se eu estiver voltando eu e você num avião particular à noite, né? Passamos da fronteira de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, né? Da divisa. Se tivermos algum problema
a gente tem que voltar para Santa Catarina, porque hoje a gente não tem aeroportos funcionando 24 horas, com exceção do Salgado Filho, que voltou agora, mas ficou muito tempo em obra mesmo antes da enchente, né? E sem operar noturno, de madrugada. Então, a gente é obrigado a sair do nosso estado. Temos grandes aeroportos, Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Uruguaiana, Bagé, Pelotas, nenhum deles está funcionando de madrugada. Vejo que a gente precisa ter uma alternativa, seria uma coisa bem boa do governo do estado começar a mexer e fomentar, de repente através de algum incentivo fiscal, de alguma cedência desses aeroportos que ainda estão na mão do departamento aeroviário aí, né? De modo a fazer ampliar a operação e melhorar, porque é inadmissível que um estado do tamanho do nosso, com a representatividade do Rio Grande do Sul, né, fique sem o aeroporto durante as madrugadas. A gente tem que retornar para Santa Catarina, por exemplo, é bem difícil. Acho que também cabe salientar um outro ponto, que durante o mês de dezembro agora, Porto Alegre retornou no dia 16 de dezembro, a operação comercial, né? E a operação internacional voltou só no dia 19 para 20, a operação internacional. Só que a partir do dia 12, entre 12 e 20, nós ficamos com o estado desguarnecido de aeroportos operando internacional. Então, entre 12 de dezembro e 20, a gente não tinha como sair do país por via aérea a partir do Rio Grande do Sul. Então, acho que as autoridades têm que dar uma olhadinha melhor nisso aí, porque que fazem, Lucas? Sim, não, é realmente muito complicado. Depois dessa questão da pandemia, a gente teve as enchentes aqui que todo dia parece que a gente vê algum impacto diferente do que foi essa tragédia do nosso estado. Exatamente. Tudo contribui, né? Então, a gente está aí rezando lá para o Papai do Céu para ver se dá uma olhadinha para o Rio Grande do Sul aqui, porque foi difícil os últimos anos. Com certeza. Fábio, eu quero te agradecer aí por dispor do teu tempo e nos esclarecer todos esses pontos aqui no episódio. É isso, o prazer foi meu. Gostou do podcast? Não deixe de acessar o site do Correio do Povo e assinar a newsletter mensal de indicações do Direto ao Ponto, que eu mesmo preparo. Esse episódio utilizou áudios de AudioWake, AFP e UOL, tendo roteiro, produção e apresentação de Lucas Eliel e coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Mel. A edição é de Thiago Basso, com assistência de Wilson Bravo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.